Olá, hoje a pergunta é da Thaís. Fale mais sobre suplementos e performance mental. Melhorar foco, memorização e arguição. Esse é um dos temas que eu gosto muito de estudar e também de utilizar em mim mesma algumas estratégias, porque para quem trabalha muito, que precisa estudar, o que precisa realmente utilizar o seu máximo desempenho mental para estudos, para uma série de coisas, isso é um tema muito interessante. E é uma das coisas que a gente precisa sempre ficar atento como que o nosso cérebro funciona e como que a gente funciona em determinadas situações. Quando a gente precisa realmente focar em um assunto, quando a gente precisa memorizar mais. Então, tudo isso são habilidades que o nosso cérebro ele pode ser, inclusive, potencializado com algumas estratégias. Existe uma série de suplementações, uma série de ingredientes, nutrientes que podem ajudar o nosso cérebro a ficar um pouco mais, melhorar esse desempenho. E isso vai depender de uma série de mecanismos que a gente pode atuar. Eu separei aqui que vou mostrar para vocês esses suplementos para o desempenho cognitivo, e desempenho cognitivo vai significar melhor memorização, melhor, inclusive, fluência verbal, isso também faz parte dessa melhora do desempenho cognitivo também, como essa melhor foco e concentração. Então eu separei aqui 4 mecanismos que são importantes para a gente observar e quais são os nutrientes que vão atuar em cada uma dessas características. A primeira delas é a regulação de neurotransmissores, então focar nisso, quanto que você vai regular esses neurotransmissores que vão deixar você com o seu cérebro na hora que ele precisa realmente focar. Então tem uma série de regulações que são importantes, acetilcolina, dopamina, serotonina, então tem uma série de neurotransmissores que são importantes para manter a sua função cognitiva cada vez mais eficiente. Temos também os suplementos que melhoram o fluxo sanguíneo cerebral. Então, melhorar o fluxo sanguíneo cerebral é extremamente importante para essa entrega de nutrientes. Quanto melhor essa entrega de nutrientes, melhor o seu cérebro também vai funcionar. Os suplementos que atuam também na redução da inflamação, isso também vai ser super importante, porque uma das características que levam ao processo de neurodegeneração ou que vão dificultar muito a sua resposta também e esse equilíbrio de neurotransmissores é o excesso de inflamação. E por último, a neuroproteção e transdução do sinal. O que é isso? O que isso significa? Manter o nosso cérebro protegido, porque a nossa atividade cerebral é sempre muito intensa. Então tem que existir um equilíbrio, principalmente um equilíbrio antioxidante no nosso cérebro, porque se tiver um estresse oxidativo ali muito grande, a gente vai acabar prejudicando também bastante os nossos neurônios. E transdução do sinal, o que é isso? É o quanto que as mensagens, esses mensageiros químicos, né, principalmente os neurotransmissores, eles vão funcionar dentro do nosso cérebro. Então, a facilidade como essa mensagem vai passar de um neurônio para outro, isso também é super importante para a gente pensar nesses suplementos. E esses suplementos, eles acabam recebendo um nome, uma categoria que chamam de nootrópicos. Nootrópicos são substâncias que vão atuar exatamente nessas características, não necessariamente em todas, mas pelo menos em uma dessas características, se ele tiver essa função e melhorar o desempenho cognitivo, e isso entra na categoria de suplementos com ação nootrópica, né, de melhorar o desempenho mental, o desempenho cognitivo. Eu coloquei aqui para vocês também, eu separei nesse slide, um estudo bem legal, é uma revisão que fala sobre todos esses nootrópicos e essas substâncias que funcionam para todas essas nossas questões cognitivas, principalmente nesse modelo de declínio cognitivo ao longo da idade, né? As pessoas vão falando, nossa, minha memória era ótima, hoje em dia ela já não é tão boa. Então, com o passar dos anos, algumas pessoas realmente vão tendo um declínio cognitivo e isso pode ser bastante grave se a gente não tiver as medidas corretas. E é bastante interessante que nesse estudo eles separam exatamente os nootrópicos ou essas substâncias para o desempenho mental de acordo com as suas funções. E a gente tem aqui uma série delas, existem muitas substâncias, muitos compostos, muitas ervas que atuam nisso, mas a escolha de cada um para o que vai funcionar para você, ela vai ser bastante individual. Mas no final eu separei alguns dos principais que são realmente mais interessantes para a gente utilizar na nossa prática. Então aqui no exemplo da modulação dos neurotransmissores, como eu falei inicialmente, temos o exemplo aqui do ginkgo biloba, a mucuna pruriens, o panax ginseng, que é o ginseng coreano, que é bastante interessante também, a bacopa monnieri, a uperzina, a tianina, taurina, a
a carnitina e a tirosina. Todos eles vão funcionar como precursores de neurotransmissores. Alguns vão funcionar ali na dopamina, outros na acetilcolina. A dopamina, para quem não está lembrado, é aquele neurotransmissor relacionado com a motivação, com esse estado de motivação e também de manter o nosso foco. Ele em excesso é ruim, em falta também é ruim, como todos os neurotransmissores. A acetilcolina é o que está relacionado com as nossas funções de memória, de memorização. Se eu tiver pouca acetilcolina, vai significar que eu não vou memorizar nada, vou ler vários livros, várias páginas e não vou conseguir reter aquele aprendizado. Então é muito importante saber quais são as suas principais questões que você precisa melhorar para manter o seu foco, sua concentração. Você está com falta de motivação ou você não está conseguindo reter os seus conhecimentos. O segundo ponto aqui que eles trazem para a gente são os suplementos que participam dessas questões de neuroproteção e da modulação da transdução de sinal, ou seja, que vão passar esse sinal de um neurônio para outro, então isso é super importante. Aqui entra ginkgo biloba, panax ginseng, bacopa, tianina, a centelha asiática também, a Witania sominífera, que é muito conhecida, que é o nome dela comercialmente conhecido, chama o ashwagandha, né, que é um dos mais conhecidos, e também tem aqui uma cereja que é bem conhecida por causa do seu teor de antocianinas e proantocianidinas, que também tem uma ação bastante interessante nessa neuroproteção. E por fim, temos os que atuam numa ação antioxidante, vasodilatador e com ação adaptógena. Adaptógeno é um outro tema também que a gente pode passar horas aqui falando, mas muitos nootrópicos eles têm uma ação também adaptógena e isso é fundamental porque eles ajudam nessa regulação de resposta ao estresse e muitas vezes o que deixa a gente desfocado, com falta de concentração e às vezes não consegue reter o conhecimento é pelo excesso de ansiedade, pelo excesso de estresse. E aqui a gente tem também alguns exemplos que incluem um dos mesmos que a gente já discutiu aqui, o ginkgo biloba, panax ginseng, a bacopa, quercetina, rutina, fisetina, que são compostos que também estão presentes em alguns alimentos de coloração vermelha. Então aqui são só alguns exemplos do que pode ser utilizado, né? Mas existem vários outros. E eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide exatamente essas outras estratégias, pensando naquelas categorias que eu mencionei anteriormente. Então o ômega 3, especialmente o DHA, sua fração DHA, ele ajuda muito na neuroproteção. E na fração EPA ele ajuda na regulação do processo inflamatório. Os dois juntos vão ser bastante interessantes também, mas quando a gente pensa em neuroproteção, em memorização, transdução de sinal, a gente pensa mais na fração DHA. Curcumina, pela sua ação anti-inflamatória, ou seja, ela também vai atuar bastante ali na neuroproteção e também em toda essa regulação desse processo inflamatório que muitas vezes acontece no cérebro. Um outro suplemento que eu gosto bastante, que inclui na categoria ali dos adaptógenos, que é a fosfatidilcerina, ajuda muito na transdução de sinal também e ajuda nessa regulação, principalmente ali do cortisol. A colina, né? A colina ela vai ser a precursora da acetilcolina, que é um dos principais neurotransmissores, como eu falei, da memorização. E aí a gente tem duas formas de fazer essa suplementação com a colina, de precursores da colina, de substâncias que vão participar desse processo metabólico da acetilcolina, que é a alfa-GPC e a acetilcolina. A gente já vai estar colocando essas substâncias prontas para participar de toda a sua cascata do metabolismo da acetilcolina. Um outro suplemento que eu gosto muito também é a acetil L-carnitina. Então, tudo que melhore a função das mitocôndrias também vai ajudar muito nessa função cerebral, porque a atividade que acontece ali mitocondrial no nosso cérebro é bastante intensa, então a gente precisa proteger muito as mitocôndrias também do cérebro. Então, por isso que temos aqui o exemplo da acetil L-carnitina e também da creatina. Creatina a gente fica imaginando que é só para as questões de ganho de massa muscular, que é só para isso, para quem faz academia, para esses objetivos, mas a creatina ela tem uma função cerebral bastante importante, porque também ela faz proteção das nossas mitocôndrias. A L-tianina eu gosto muito dela porque ela ajuda bastante a equilibrar o neurotransmissor chamado GABA, e o GABA ele é um neurotransmissor que vai regular
as nossas respostas de relaxamento. Então, quando as pessoas elas perdem muito foco é porque elas têm um excesso de glutamato. Então, elas ficam muito irritadiças, elas não conseguem concentrar em uma coisa só por muito tempo, e aí isso significa que ela está em desequilíbrio do glutamato e GABA. Então, está faltando GABA, está com excesso de glutamato. E a L-tianina ajuda a fazer esse equilíbrio e manter o nosso equilíbrio também das nossas ondas cerebrais. A Bacopa Manieri é uma das que eu gosto bastante, inclusive tem muitos estudos relacionados às questões de declínio cognitivo, e naquele estudo eles falaram bastante da Bacopa como sendo bastante eficiente nesse aspecto. Uma das coisas que ela faz, ela melhora o metabolismo da acetilcolina. Ela inibe uma enzima que degrada a acetilcolina, então ela faz com que a acetilcolina ela fique mais tempo no nosso corpo e o nosso cérebro consiga aproveitar mais. E por fim, o ginseng coreano, que é o Panax ginseng, ele tem um efeito aí bastante interessante também em porque ele melhora também esse fluxo sanguíneo cerebral, ele faz uma neuroproteção, atua também nas questões inflamatórias, enfim, ele tem uma série de ações que faz com que ele seja bastante eficiente em melhorar o desempenho cognitivo. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês nesse próximo slide, existem outras estratégias. Não somente pensar na suplementação, como tudo que a gente fala aqui, porque às vezes a gente quer encontrar uma fórmula única, né, que vai funcionar para todo mundo, mas pensar no estilo de vida como um todo também é fundamental. E aqui eu trouxe mais algumas dicas de como a gente melhorar isso. Existem vários estudos relacionados a uma série de fatores que fazem com que o nosso cérebro fique funcionando melhor, como por exemplo, o sono. O banho gelado ajuda muito a manter os nossos níveis de dopamina equilibrados. Evitar o excesso de cafeína, então um dos grandes erros para as pessoas que estudam, que querem, que estão ali numa fase de estudar para concurso, enfim, uma série de coisas, e eles fazem muito consumo de cafeína, um excesso de café para ficar acordado, ficar estudando a noite inteira. Então, se você quer detonar o seu cérebro, passar o dia inteiro tomando café, madrugadas inteiras tomando café, daí você não tem sono e também tem o excesso de cafeína, e isso pode prejudicar bastante o seu desempenho cognitivo. Bebida alcoólica também, então o excesso de bebida alcoólica prejudica muito a nossa saúde cerebral, vai causar uma série de estresse oxidativo, e isso vai piorar bastante esse desempenho. Evitar os alimentos refinados e inflamatórios, o excesso de açúcar, o excesso de alimentos industrializados com várias substâncias que vão aumentar a inflamação, então ficar muito atento a isso. E meditação, tem muitos estudos com práticas meditativas que melhoram também o nosso foco, concentração e desempenho mental. Então essas são as dicas para melhorar o desempenho mental e fazer com que a gente tenha melhor memorização, arguição e uma série de coisas que vão fazer a gente ter, inclusive, uma vida melhor.